Vai, né, Nene? Tu não vai achar que eu fico aqui olhando pros capim e os capim fico pronto. Repete isso que tu falou. Repete, eu não filmei tu dizendo que tu trabalha. Ah, você nunca quer filmar eu trabalhando. Aí o povo lá acha que eu aqui fico assistindo e as coisas acontecem por mágica, né? Você não, mas aqui, meu amigo, é eu e eu. Chega sexta-feira, meus guri aí, ó, puxa o pé. E aí a gente tem que ir aí, ó, cuidar do gado, cuidar de tudo. Ó o picão querendo botar semente. Olá, gente. Hoje eu vou responder uma pergunta bastante presente nos nossos comentários, aqui, onde eu tenho uma situação parecida. O pessoal me pergunta muito, gente, sobre plantio consorciado, né? Que é eu plantar um tipo com outro tipo ou 3, 4 tipos de capim. O que pode e não pode? O que mais se pergunta é o consórcio do milho com outros tipos. O que acontece com o milho, gente? O milho, ele tem um ciclo de vida exato. Então ele vai crescer num ritmo X, de acordo com aquele tipo que você escolher. Esse milho que está aqui no meio, ele está sendo abafado pelo outro capim, que é o capim Sudão, aveia de verão, porque o ritmo de crescimento dele é menor do que aquele. Então, quando eu vou fazer um consórcio para silagem, que aqui não é o caso, eu preciso que eles cheguem juntos. Se esse capim Sudão aqui abafa o milho não vai desenvolver e te dá boa gestão de espigas. Se o capim Sudão chegar no ponto antes que o milho, ele vai gerar espiga, passar do ponto e você vai ter que esperar esse chegar. Então esse é o grande segredo e a grande tacada dos consórcios quando se pensa em silagem. Para uma silagem, você tem que chegar na matéria seca ideal, ou no ponto ideal, das 2 ou 3 espécies que você vai juntar. E o milho é um dos mais difíceis, porque o milho tem um tempo do ponto dele muito exprimido, curto, enquanto que os outros capins normalmente têm um período mais longo. E a taxa de crescimento para acertar com o milho é difícil. Você vai ter que fazer as suas experiências para chegar nesse denominador. Quantas semanas antes ou depois eu planto esse cultivar do outro? Então o milho não é o melhor para você consorciar. Aqui embaixo temos outro consórcio. Vou mostrar vários consórcios que nós temos aqui, porque nós gostamos de consorciar. Aqui eu tenho o consórcio, por exemplo, entendeu? Da moringa com capim. O gado vai vir aqui? Não. Aqui é piquete. Como dizia antes, o nosso objetivo aqui, para concluir aqui, como ele não é fazer silagem, esse milho, não importa o estágio que chegar, quando isso aqui espigar, e está bem perto de espigar, eu boto o gado comer no momento certo com esse aqui no seu melhor momento. O milho talvez vai nem ter botado espiga, talvez vai botar uma flor e uma espiguinha. Mas o objetivo aqui é aproveitar o melhor momento, pelo menos de um. Isso vai acontecer muitas vezes quando você faz um consórcio. Mas quando se fala em silagem, a coisa é muito diferente. Porque na silagem tem que estar com os dois muito parelhos em matéria seca ideal e o seu melhor momento nutricional. Porque se um já passou, você está perdendo. Para chegar no outro no ponto, você vai perder um. Então, esse equilíbrio é uma coisa que tem que ser testada. E aí, vamos voltar aqui antes de vir para a moringa, eu preciso saber quando a data que eu vou plantar um e quando a data eu vou plantar outro. Os dois juntos, vai ser difícil você achar duas coisas que cresçam dentro do mesmo ritmo. Por outro lado, gente, tem um consórcio que eu aconselho vocês, bem fácil de fazer, tá? Plantou milho, semeie, pode ser a lanço, tá? Não precisa nem ser a máquina. Semeie o trigo morisco. Ele vai estar em qualquer estágio, sendo bom, entrando na sua silagem e vai dar um bom resultado. Por quê? Porque a matéria seca dele não é muito aguada, ele tem uma floração muito rápida, você pode plantar ele depois, porque você vai colher o milho, vamos dizer, com 100 dias, tá? O trigo morisco já se faz silagem dele com 52 dias. Aí você vai escolher o trigo morisco, tem mais tipos, tá, gente? Você vai escolher aquele que tem um ciclo um pouquinho mais longo para equalizar com o milho. Ah, mas eu só conseguiu 52 dias, aquele de ciclo rápido. Não há problema, porque você vai colher o milho, ele vai estar com semente. Então ele vai te trazer muita energia, ele vai te trazer o seu melhor. Então ele vai ser aproveitado de uma forma perfeita. Esse eu indico para trabalhar com milho, que eu já experimentei, que eu tenho certeza absoluta que você vai acertar. Trigo morisco. Aqui nós temos um outro consórcio que nós fizemos, mas por que nós fizemos esse consórcio? Porque eu não quero que o inso esteja ao meio da moringa. Aqui na verdade não foi exatamente um consórcio, porque não foi preenchido demais, então quando se semeou aquilo ali a lanço, caiu um pouco para cá, a gente tentou controlar para que não haja
demasia de plantas aqui, porque se há demasia, a moringa ela vai subir muito reto, vai ter muito caule e ela vai ficar muito frágil, né, para qualquer coisa. E lá embaixo posso mostrar para vocês como é que isso se desenvolve. Quando eu tenho o abafamento de alguma espécie, algumas não suportam e outras se adaptam. Nossa moringa se adapta. Aqui nós já cortamos para levar para o gado, é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai aproveitar, não bota o gado aqui dentro, mas a gente corta, entrega para o gado. Então são várias situações, gente, muito diferentes, a gente não consegue falar todas agora. A moringa aqui, no ambiente aberto, ela se espalhou e está crescendo com folhas até embaixo, certo? Então é um sistema de crescimento onde ela se espalha. Como ela é uma planta que se adapta e consegue conviver dentro do capim ela não vai ter problema, só que ela vai ter um sistema de crescimento diferente daquele. Aqui nós temos um pé menor no espalhamento, mas maior na altura, então ele vai dar mais talo. Isso vai acontecer também quando você plantar a moringa bem junto uma da outra. Ela vai ter a tendência de botar menos folha e subir mais alto. E qual é o problema disso? Para nós aqui, nós não achamos ainda uma coisa que seja problema, ou que seja um desabono a essa prática. Então a gente fazendo testagem, a gente aprende. Eu não vou mais plantar nesse consórcio aqui, moringa, por exemplo, com um capim que levanta tão alto. Por quê? Porque eu estou causando um atraso na moringa. Embora ela cresça, ela vai ter problema e atraso. Pé que não tinha capim ao redor dele, que está aberto, espalhou, olha o tamanho da folha. Agora aqui, nós abrimos aqui há 2 dias, 3 dias, entre 2 e 3 dias que a gente tirou aqui para dar para as vacas. Agora vocês observem, os pés que estão aqui, a folha pequena, caules compridos, né? Então ele sobe mais. E agora ele está meio amarelado. Por quê? Ele está sofrendo. Ele não teve a fotossíntese certa, né? Porque não teve a incidência de raios solares como deveria. Então, experiência feita, comprovado que não é a melhor opção. Poderia plantar um consórcio? Poderia, mas não um capim dessa altura aqui, que cresce muito rápido em relação à taxa de crescimento da moringa. Nós vamos ali abaixo, que eu tenho mais consórcios lá, para a gente falar um pouquinho mais do consórcio, então, de plantios, tá? Aqui eu não tenho outras opções, né? Então eu tenho ali, lá na outra moringa eu tinha plantado junto ali o trigo, porém nós necessitamos ali fazer uma roçada, então não tinha como deixar o trigo de pé, virou palhada. Vamos na outra lavoura lá embaixo e aí a gente segue explicando outros exemplos. Então, gente, aqui nós temos mais uma opção que nós fizemos aqui na propriedade, aonde nós temos um exemplar de curumim, que é completo e maravilhoso. Mas aqui nós temos uma dupla função que nós entramos com a aveia de verão, que é o capim-sudão, que é melhorar mais ainda a qualidade nutricional desse piquete, mas também, como esse aqui é um plantio novo de curumim, para que como ele sobe muito rápido, muito mais que o curumim. Então, como ele sobe rápido, ele estando ao meio nas filas, ele abafa isso e ele consegue não deixar as invasoras crescerem. Então as invasoras ficam ali por baixo. Aqui vocês vão ver mais ou menos como é por baixo. Tem vídeo que eu já mostrei também. Ela fica ali embaixo, raquítica, ela não consegue vir para cima. Porque ele cresce numa taxa de crescimento muito maior do que qualquer inso que está aqui embaixo. Então se nós olhar para o outro lado aqui, do outro lado da câmera, ali aonde não está abafado, olha o ritmo que está crescendo ali naquele curumim que está ali. Esse é um plantio recente de curumim, aonde até esse curumim conseguir fechar, sem ter o plantio que nós fizemos aqui do capim-sudão, nós vamos ter o quê? Vamos ter a taxa de crescimento muito maior do inso do que o próprio curumim. E o curumim não gosta de invasora. Já fiz vídeo disso. Se você não assistiu ainda, ou não saiu no canal, ou dá uma olhada lá, que pode ser que está lá. Então, o consórcio de plantios tem várias funções e dependendo da função que você vai usar, você tem que ter certos cuidados. O mais comum é você fazer um consórcio para melhorar uma qualidade de silagem. Por exemplo, nós temos silagem que a gente fez lá na empresa, onde a gente não tinha um consórcio, mas nós pegamos aonde tinha bastante, no caso lá a Zevem, que estava na parte superior, nos terrenos de cima, e lá no antigo terreno do Capiaçu, nós tínhamos o resto do Capiaçu e a obra ia começar da ampliação da empresa. Então eu juntei os dois, aumentando a qualidade do Capiaçu, mais farelo.
de soja e mais quirela, farelo de milho. Então eu fiz um mix muito violento para que seja um alimento completo. Porque aqui nós temos um alimento completo para a vaca de leite, temos, esse cara aqui é completo. Mas existem nutrientes que não estão aqui. Não é porque ele tem 18% de proteína, 20% de proteína e ele tem lá seus 70% de energia, que ele é completo. Ele é completo na necessidade de um animal que vai produzir até 20 litros de leite, um pouquinho mais. Porém, existem nutrientes que eu não tenho aqui. E às vezes são nutrientes que nem no sal mineral estão, eles precisam ser captados de outro lugar. Aqui eu estou espigando o capim, eu estou entrando aqui com o seu melhor momento, com a maior quantidade de nutrientes que o pé pode entregar para nós. Aqui agora é o piquete aonde elas vão entrar. Elas entram, baixam esse curumim até 40, que aqui é pastejo, e elas vão eliminar esse capim aqui. Só que o curumim agora vai crescer tão rápido e tão perfeitinho que não tem invasora que pega ele. Então sempre temos que pensar no objetivo do consórcio. Se o teu consórcio ele é para silagem, ele sempre vai ser bastante delicado, porque você tem que unir 2 elementos ou 3 elementos que vão chegar num estágio de corte meio parelho. Se você vai consorciar soja com o capim-sudão, exemplo, fazer uma silagem de soja que é rica em proteína, para você compensar a proteína que está te faltando, por exemplo, para quem planta capiaçu, uma silagem de soja vai levar ao coxo a economia da ração ou do concentrado. Então o que acontece? A soja vai compensar o capiaçu. Se plantar os dois juntos, é muito difícil. Então você vai plantar soja com o quê? Daqui a pouco com esse cara aqui. Você tem que entender quantos dias ele vai espigar e quanto tempo a soja vai precisar. A soja normalmente ela vai estar ali em torno de 90 a 100 dias, no estágio que ela vai estar para a silagem. E esse cara aqui é muito mais rápido. E aí como é que faz? Tem 2 opções. Ou você esquece ele e pega um de crescimento mais lento, que vai terminar pelos 100 dias, ou você vai plantar ele no tempo depois. Planta a soja e planta ele depois. Joga lança no meio da soja, se não tiver invasora, muito inso, vai dar certo. São experiências, gente. Aqui é o que a gente faz aqui. Então eu não consigo atender a todos vocês e fazer todo tipo de experiência com todo tipo de capim. Muita gente pede, faz um vídeo de tal coisa. Gente, para fazer um vídeo de tal coisa eu tenho que ter o plantio da tal coisa, eu tenho que conhecer o assunto, eu tenho que testar o assunto aqui. Eu não vou vir aqui dar opinião sobre aquele assunto. Esse não é o meu jeito de trabalhar. Meu jeito de trabalhar é isso aqui. É cara crachá e levar para vocês o que isso aqui entrega. Como isso aqui vai agora logo para vídeo, o resultado lá no taro. Né? Lá no taro, quanto leite vai dar quando a vaca entrou aqui. Já temos o resultado quando ela entrou lá no capim-sudão isolado, que ali é só capim-sudão, 1,5 litro. 1,5 litro de diferença entre o estágio anterior e ela ter entrado aqui. Né? Então isso a gente está registrando. Logo a gente vai começar, junto com vocês, a apresentar, então, esses resultados e debater sobre isso, né? Para que a gente consiga ajudar vocês a ter a melhor escolha do capim. Aqui a gente não diz para você plantar nada. Aqui a gente mostra o resultado de cada um e a escolha é sua. Essa é a temática que nós temos. Então, consórcio de plantios precisa entender aquele plantio, o estágio de crescimento, quando que eu faço, principalmente estou falando agora silagem. Quando que eu faço a silagem desse, quando eu faço a silagem daquele, e eu vou ter que equilibrar para os dois chegarem junto no momento certo. Isso é experiência, isso você vai ter que desenvolver. Nunca faça, se você não sabe, nunca faça grandes plantios. Faça experiência pequena. Repita a experiência pelo menos na segunda vez que você vai ganhar certeza. Na terceira, aí sim você aposta num plantio grande. Aqui a gente faz plantios maiores porque eu já tenho alguns conhecimentos técnicos, né, um pouco avançados, para fazer apostas, mas eu também erro, sou humano e muitos erros que eu cometo aqui eu apresento para vocês. Né? Então errei na moringa lá em cima, errei no curumi lá que tem muita sombra, lá. Aqui cresceu 3 vezes mais rápido que aquele. Então tudo é aprendizado. A gente nunca vai acertar de primeira, a gente nunca vai saber tudo. Como dizem, nascemos sem saber nada, morreremos sem saber tudo. E o nosso destino e o nosso caminho é conduzido pelo Senhor Deus, e que Ele abençoe você, e que você, um vencedor que está aqui no último minuto do vídeo, seja abraçado pelo nosso Criador. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.